Saudações, cidadãos do mundo. Depois de entender a mentalidade globalista, quase tudo o que fazem se torna bastante robótico e previsível. Não deve surpreender que a Organização Mundial da Saúde, OMS, o ramo das Nações Unidas, tenha sido tão agressiva na torcida pelo governo chinês e sua resposta ao surto de coronavírus. Afinal, o modelo de Estado de Vigilância Comunista da China é um teste beta para o tipo de centralização que a ONU deseja para todo o planeta. Eles certamente não vão apontar que foi o sistema totalitário da China que permitiu que o surto se espalhasse desde o início. Mesmo agora, Xi Jinping está tentando reescrever a história, alegando que ele foi rápido em responder à crise, mais de um mês antes dele. A mentira de que o coronavírus sofreu uma mutação natural no mercado de alimentos e animais em Wuhan continua sendo vendida pela grande mídia, embora não exista nenhuma evidência que apoie essa alegação. E a China ainda está divulgando números fraudulentos de mortes e infecções, enquanto eles têm mais de 600 milhões de pessoas sob o bloqueio da lei marcial e seus crematórios continuam bombeando a fumaça dos mortos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bravos profissionais de saúde como Li Wenliang, que foi punido pelo governo por alertar sobre o vírus em dezembro, morreram no processo de tentar lutar contra o gigante centralizado apenas para obter informações vitais para o mundo. Mas isso nunca aconteceu, certo? Na verdade, foi o presidente Xi e o CPC que salvou o dia. A OMS e o CPC dizem isso. Você nunca ouvirá a ONU elogiar os esforços de Li Wenliang. Eles querem que seu nome desapareça tanto quanto o governo chinês. A narrativa em desenvolvimento é familiar. As autoridades locais sufocaram a resposta ao surto, enquanto a liderança nacional centralizada recolocava as coisas com medidas de controle extremo que transformaram a província de Hubei em um verdadeiro campo de internação. O que quer que você faça, não indique que era o hábito do governo nacional de prender as autoridades de saúde que divulgam informações falsas que levaram à reação tardia ao coronavírus. Além disso, não aponte que o marco zero para o surto está logo abaixo do maior laboratório de risco biológico de nível 4 da Ásia, porque isso faria de você um entre aspas teórico da conspiração. A mensagem que está sendo lançada na consciência pública é clara. Cale a boca e aceite que a centralização funciona. Mesmo quando falha miseravelmente, ainda é a resposta para todos os nossos problemas. Tudo o que precisamos fazer é ajustar o registro histórico um pouco toda vez que o sistema quebra e depois instituir ainda mais centralização em resposta. Em outras palavras, se a estrutura de cima para baixo interdependente e draconiana do Estado globalista leva à crise, é porque não foi centralizada o suficiente. A centralização sempre gera mais centralização. O sistema fascista financeiro da banca central e da oligarquia corporativa leva ao estado de bem-estar socialista, e o estado de bem-estar socialista leva ao estado de vigilância. O estado de vigilância leva ao estado da lei marcial, e o estado da lei marcial leva à governança global completa. Um império elitista sem fim. As falhas da centralização causaram inúmeros problemas muito antes de levar a uma potencial pandemia. A pandemia simplesmente esclarece a questão. Por exemplo, a quebra na cadeia de suprimentos global está se tornando uma ameaça maior a cada dia. O índice do Báltico a seco, uma medida das taxas de remessa e da demanda global por mercadorias, entrou em colapso. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta de que a cadeia de suprimentos estava com problemas, mas o convencional não presta atenção nos fundamentos, apenas nos mercados de ações. Entre na Apple, uma das maiores empresas do mundo, que agora abandonou suas projeções para 2020 e finalmente admitiu que o fechamento das fábricas chinesas pode ser apenas um problema. Algumas pessoas com problemas mentais estão zombando sarcasticamente dessa questão, dizendo não, o que faremos sem os ícones? Eles não compreendem as implicações mais amplas. Se a produção da Apple está diminuindo devido à interrupção da cadeia de suprimentos, isso é um sinal de que várias empresas e a maior parte da economia também estão diminuindo devido a interrupções na cadeia de suprimentos. Não é sobre ícones, é sobre a imagem maior. O globalismo levou a economias interdependentes e estados-nação que não têm mais redundâncias na produção.
Fomos forçados a confiar em centros de produção do outro lado do mundo para a grande maioria de nossos produtos. Quando a China fecha, a economia dos Estados Unidos perde quase 20% de sua cadeia de suprimentos. Quando o Japão, Singapura, Taiwan, Hong Kong e Vietnã se desligam do vírus, você pode adicionar outros 10% a 15% além disso. Os varejistas nos Estados Unidos representam cerca de 70% do PIB. Cortar a cadeia de suprimentos na Ásia e os varejistas perdem uma vasta gama de produtos para vender. A economia dos Estados Unidos também se encerra, mesmo que o vírus nunca se espalhe ali. Algumas pessoas argumentam que não precisamos de toda a, entre aspas, porcaria de plástico barato da Ásia, e essa situação é uma coisa boa. Lamento dizer isso a você, mas a economia americana se baseia na venda de lixo plástico barato, junto com a venda do dólar fiduciário como moeda de reserva mundial. O Walmart, Chinamart, se você descontar produtos agrícolas, é o maior empregador nos Estados Unidos e no mundo, afinal. Certo ou errado, nosso sistema econômico é tão globalizado que a queda dos dominós chineses acabará por derrubar nossos próprios dominós. Mas quando esse desastre ocorre e várias economias nacionais sofrem com a integração globalista forçada, adivinhe o que acontecerá a seguir? Os globalistas irão em nosso, entre aspas, resgate, com uma centralização ainda maior. Essa era a agenda deles o tempo todo. Muitas pessoas no movimento da liberdade agora estão cientes da simulação do evento 201, um jogo de guerra realizado por globalistas na Fundação Bill e Melinda Gates e no Fórum Econômico Mundial sobre uma pandemia, entre aspas, teórica, de coronavírus que mata 65 milhões de pessoas. Essa simulação ocorreu apenas alguns meses antes que a coisa real explodisse na China em dezembro. Mas ei, talvez isso seja apenas uma coincidência incrível. O que me preocupa ainda mais é a solução apresentada no final do evento 201, a criação de um órgão financeiro global centralizado que gerenciaria a resposta internacional ao surto. Não é surpreendente como todas as grandes catástrofes causadas pelo globalismo parecem levar a mais globalismo. Pode-se começar a pensar se alguns desses eventos foram desencadeados por incompetência ou se foram deliberadamente projetados. No mínimo, os eventos de crise foram autorizados a ocorrer sem controle por organizações como a OMS, à medida que continuam eliminando o coronavírus como um não problema, entre aspas, bem controlado, por um governo chinês que o fez se espalhar no primeiro lugar. Então, aqui está o que vai acontecer a seguir. Na melhor das hipóteses, o mundo ocidental é praticamente ileso pelo próprio vírus, mas a cadeia de suprimentos econômica sofre grandes reveses. A economia global, que já estava em colapso no ano passado, devido aos níveis históricos da dívida corporativa e do consumidor, sem mencionar as exportações e o frete vacilantes, está finalmente no limite. A enorme bolha de tudo, alimentada por uma década de estímulo inflacionário do Banco Central, implode. Os governos respondem com medidas totalitárias em nome da, entre aspas, proteção do público. Instituições globalistas, como o Fundo Monetário Internacional, intervêm e sugerem que sistemas monetários nacionais frágeis estão sob a administração de sua cesta de direitos de saque especiais, a fim de mitigar a crise da dívida. Essencialmente, este é o primeiro passo para a governança global. Instituições globalistas, como o Fundo Monetário Internacional, intervêm e sugerem que sistemas monetários nacionais frágeis estão sob a administração de sua cesta de direitos de saque especiais, a fim de mitigar a crise da dívida. Essencialmente, este é o primeiro passo para a governança global. Na pior das hipóteses, o vírus se espalha pelos Estados Unidos e Europa e os governos respondem da mesma forma que o governo da China. Lei marcial e cultura dos campos de concentração. Isso levaria à guerra civil nos Estados Unidos, porque estamos armados e muitas pessoas vão atirar em qualquer um que tentar nos colocar em campos de quarentena. A Europa está mais ferrada. O estabelecimento sugere então que o papel moeda seja removido do sistema porque é um propagador viral. A China já está empurrando esta solução agora. Magicamente, nos encontramos em uma sociedade sem dinheiro em questão de um ano ou dois, que é o que os globalistas vêm exigindo há anos.
Tudo se torna digital e, portanto, até as economias locais se tornam completamente centralizadas à medida que o comércio privado morre. Novamente, isso pode ser um evento de engenharia, ou pode ser simplesmente que os globalistas estão explorando um surto natural. De qualquer maneira, eles não vão deixar uma boa crise desperdiçar. O sucesso ou não deles depende de vários fatores, mas, principalmente, depende de nós. Quantas pessoas aceitarão a noção de que a centralização é a resposta para nossos problemas? Quantas pessoas perceberão que a centralização é a causa de todos os nossos problemas? E quantas pessoas lutarão para impedir a centralização final sob um culto globalista psicopata? Um surto viral é um perigo significativo para todos nós, mas uma ameaça ainda maior é a suposta cura. Negociando nossa liberdade econômica e social em nome da interrupção do coronavírus. Não importa o quão mortal seja o vírus, simplesmente não vale a pena. Nós somos Anonymous. Nós somos Legião. Nós não esquecemos. Nós não perdoamos. Espere em nós.